Olá moçada, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Adriano de Cali. E para essa aula de hoje eu trouxe essa figura do Luffy, do One Piece, para mostrar para vocês como que se treina a percepção. Você já deve ter feito vários desenhos aí que depois de algum tempo você olha e percebe que ele ficou torto, ficou estranho. Então esses quadradinhos aqui vai te ajudar a treinar a sua percepção. Você já deve ter visto por aí alguns desenhistas fazendo com esses quadradinhos e eles não explicam como faz. Então eu resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês como que faz. Na figura original ele tem 1 centímetro de altura por 1 centímetro de largura. Aí para fazer o meu desenho eu fiz com 2 centímetros de altura por 2 centímetros de largura, para ter o dobro do tamanho da original. É muito importante você começar fazendo esboço, você fazendo um esqueleto do desenho, para depois você começar a fazer as formas originais do desenho, que eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Por que que é importante você fazer essa estrutura dele primeiro? Porque aí você vai ter uma noção melhor de como ele vai ficar depois de pronto. Sempre prestando atenção em qual coluna e em qual bloco ele tá. Eu vou dizer que a coluna seria A, B, C, D, E, F, G e H. E os blocos seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então agora já formando a estrutura da cabeça. A cabeça ela tem a forma oval. Na maioria dos animes e mangás eles têm essa estrutura, que é bem pontuda na parte do queixo e mais arredondada na parte do crânio. É bem fácil depois que você pega o jeito. O importante aqui é você ver em qual coluna e em qual bloco você está se baseando para fazer o seu desenho. Para fazer a orelha a gente vai começar na coluna C e o bloco 4, tá? A gente vai fazer ela tomando quase toda a forma do bloco. Ela é bem grande mesmo. Tem essa característica na maioria dos animes e mangás que eu já vi, as orelhas são bem grandes mesmo. Ela tem uma forma de um C curvadinho, repare no desenho que eu estou fazendo. E na outra orelha você vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, um C virado. E já começando na coluna F com o bloco 4, tá? Se eu falar o contrário algumas vezes de bloco e coluna, vocês ignorem, prestem atenção no que eu estou fazendo, tá? Agora a gente vai começar a fazer a estrutura do pescoço para já começar a esboçar o resto do desenho. É muito importante você ouvir, mas no desenho é mais importante ainda você prestar atenção no que você está vendo e não no que está ouvindo. Porque muitas vezes, como eu sou novo nesse negócio de aula online, de aula em vídeo, às vezes eu posso explicar de uma forma diferente do que eu estou fazendo. Então é mais importante prestar atenção no que eu estou fazendo do que o que eu estou falando, tá bom? No desenho em geral é bem diferente de outras áreas da arte. O desenho ele é muito visual, então muita gente sabe muita teoria a respeito de desenho, mas a hora que vai botar na prática não sai. Então é mais importante você ter a prática do que ter a teoria. A teoria é importante sim, mas a prática é mais importante ainda no desenho. Então quanto mais você praticar essa técnica dos quadradinhos que eu estou te passando agora, mais você vai evoluir, mais a sua percepção vai aumentar. E daqui a pouco você não vai mais precisar dos quadradinhos, porque o teu cérebro acostumou a copiar o desenho, a copiar a referência que você está olhando, tá bom? E nessa mesma linha de raciocínio do seu cérebro acostumar a copiar a referência, se você praticar no mínimo 10, 15 minutos por dia essa técnica dos quadradinhos, daqui a pouco você vai conseguir ter a percepção e vai conseguir criar até os seus próprios personagens usando essa técnica, tá? Há algum tempo um aluno me perguntou se não era mais fácil começar fazendo o desenho já como um todo, desenhando exatamente como está na figura. E a resposta é não, não é interessante. Interessante é você esboçar cada parte do desenho como se você tivesse querendo mesmo errar, sabe? Fazendo o traço bem livre, bem solto, para depois você acertar. É mais demorado? Sim. Sim, é mais demorado, mas o desenho fica mais legal, ele fica mais perfeitinho, vamos por assim dizer.
Quando você começa já fazendo o desenho parte por parte, como ele está na figura de referência, as chances de você errar são bem maiores, porque o teu cérebro está se concentrando naquela parte, só naquela parte. E quando você faz o esboço dele, como eu estou fazendo aqui na nossa figura, o teu cérebro começa a ver a figura inteira. E ele começa a assimilar a referência à tua figura, se está ficando parecido ou não. E ao contrário de quando você já começa fazendo, por exemplo, eu vou fazer esse olho, eu vou fazer esse ombro agora aqui do Luffy, e eu já vou fazer exatamente como está lá na figura. Você só vai se concentrar no ombro, e as chances do ombro ficar torto em relação ao pescoço, em relação à cabeça, são bem maiores do que se você já tivesse o esqueleto dele pronto, como eu estou fazendo agora aqui na figura. Sempre prestando atenção em qual coluna e qual bloco tá o que você está copiando lá da referência original. Não precisa ter pressa, tá? Faz com calma, faz uns traços bem leve, esboça bastante. Se ficar torto, você conserta depois. O importante é que você vá seguindo toda a referência. Reparem que aqui eu estou fazendo um pouquinho mais da metade do bloco B, passando pela coluna 8, a 9, até chegar na coluna 10 para fazer a manga da camisa do Luffy agora. Eu até pensei em fazer esse vídeo um pouquinho mais rápido, acelerar ele um pouco as partes, mas eu resolvi postar ele inteiro porque eu quero que você veja a velocidade que eu uso para desenhar. Essa não é a minha velocidade normal, eu costumo desenhar um pouquinho mais rápido, mas aqui, para que você entenda, eu estou desenhando o mais lento possível, para que você perceba que um desenho tem que ser feito com calma. Você tem que analisar cada partezinha dele, cada parte que ele tenha, cada detalhezinho, para que ele saia o mais parecido com a referência possível. O interessante é que não é você fazer um desenho rápido. Às vezes você leva 10 minutos para fazer um desenho e depois olha e diz, não ficou legal. O interessante é que você demore 3, 4 horas para fazer um desenho, mas que no final o resultado seja satisfatório, você olhe e goste do que você fez, entende? Voltando ao desenho, sempre prestando atenção em que bloco e coluna que está a tua referência. Aqui, um pouquinho mais para frente do começo do bloco C, com a coluna 10, aqui a gente está fazendo a parte da barriga do personagem, tá? E do outro lado, no finalzinho da coluna F, com o bloco 10, fazendo a finalização da barriga do Luffy. A gola da camisa dele também é interessante que fique na mesma altura da outra gola do outro lado, tá? Senão o desenho fica torto. Mas isso, se você seguir a referência como ela tá lá e usando os blocos e as colunas, as chances de você errar são bem pequenas, tá? Não estou dizendo que você não vai errar agora no começo, isso é normal, perfeitamente normal, tá? Você vai desenvolver essa habilidade de percepção com o tempo. Também você não vai querer fazer essa técnica aqui hoje e já sair desenhando igual eu estou fazendo aqui no vídeo na mesma hora. Não, isso leva tempo, por isso que eu disse lá no início do vídeo, você tem que treinar no mínimo de 15 a 20 minutos por dia, tá? Isso é legal, aí você vai aprender a ter a percepção de como é feito um desenho. E eu já ia me esquecendo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, para que eu possa sempre estar trazendo mais informações aqui para você a respeito de desenhos. Esse vídeo de hoje, na verdade, ele não é bem uma videoaula, ele é um mini curso, porque só com essa técnica aqui que eu estou te passando, você já vai ficar bem à frente da maioria dos outros desenhistas iniciantes que não conhecem essa técnica e fazem aqueles desenhos que, na maioria das vezes, eles ficam tortos, eles ficam estranhos. Se você está achando complicado fazer a referência com 1 centímetro, se você acha que o espaço está muito longo, você pode fazer a referência com meio centímetro cada quadradinho. Aí as possibilidades aumentam, só que também aumenta o tempo. Você vai demorar um pouco mais para fazer esse desenho com meio centímetro. Caso de dúvida, deixa aí nos comentários, que numa dessa eu faço outro desenho usando uma referência com meio centímetro para te mostrar como é que faz. Outra coisa também, se você ficou com dúvida de como que eu fiz os quadradinhos, deixa aí nos comentários também que eu mostro como que eu fiz os quadradinhos, te mostro um passo a passo também de como fazer esses quadradinhos. Aqui para fazer o peito do Luffy, a gente está pegando bem na divisa entre a coluna D e a coluna E, no bloco 9. É interessante você deixar eles na mesma altura. Também no abdômen é interessante você fazer na mesma altura os dois lados do abdômen.
Nesse vídeo aqui eu estou mostrando como desenhar todo o desenho, cabeça, pescoço, peito, barriga, alguma parte do braço, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que nas próximas aulas eu vou postar mais vídeos ensinando a fazer o olho, ensinando a fazer o nariz, ensinando a fazer a boca, orelha, como fazer um abdômen, quantas partes se divide o abdômen, os músculos que tem no braço, enfim. Deixe aí nos comentários qual é a parte do corpo que você mais tem dificuldade de desenhar, que provavelmente eu faço uma aula especificamente só dessa parte para vocês. Agora aqui finalizando a parte do abdômen e do peito, a gente vai começar a parte que eu acho que todo mundo estava esperando, que é a parte do rosto. Eu deixei essa parte mais para o final, porque a maioria das pessoas que entram em contato comigo, elas têm muita dificuldade em desenhar essas partes que eu citei, que é o olho, o nariz, a boca e a orelha. Mas eu também vou fazer algumas videoaulas também sobre cabelo, como fazer o cabelo no estilo mangá, que a maioria deles são todos diferentes, não tem um estilo certo de cabelo. O anime japonês, eles são muito loucos, né? Eles fazem o cabelo conforme a forma do personagem, a personalidade dele. Cada personalidade dos personagens é um tipo de cabelo, inclusive as cores também dos cabelos, que você vê cabelo roxo, cabelo azul, cabelo vermelho. Isso vai muito da personalidade, eles enfatizam isso. Com o cabelo é que você vai ter a personalidade de cada um deles dentro do anime ou do mangá. Geralmente é assim. Aqui você viu eu usando a borracha, então não tenha medo de errar. Pode fazer, pode errar, por isso que eles inventaram a borracha, para você poder apagar e fazer de novo. Para os próximos vídeos aí, me conta aí qual personagem você gostaria que eu desenhasse. Deixa aí nos comentários que os personagens que mais aparecerem por aqui serão os próximos que eu vou fazer. Outra coisa, qual personagem você gostaria de aprender a desenhar que você não viu em lugar nenhum, ninguém mostrando como que faz, qual é a característica principal desse personagem? Me conta aí. Agora, no bloco 4, indo até o finalzinho da coluna C, a gente vai fazer de novo aquele C, aquele mesmo C da orelha, só que agora um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais parecido com o C, para fazer a aba do chapéu. Ele começa bem colado ao início da coluna D e descendo até o finalzinho do bloco 4, encostando no bloco 5, ali embaixo, perceba. É legal você fazer isso com bastante calma. Se você não tem muita prática de fazer os círculos, faz com bastante calma. Não usa nenhum outro tipo de truque para fazer esses círculos. Tenta fazer à mão livre mesmo, que uma hora você consegue. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, tá? No comecinho da coluna F, descendo até o bloco 5 também, encostando próximo ao finalzinho da orelha, tá? Bem no cantinho da orelha. Reparem que aqui a gente vai até quase o finalzinho da coluna G, tá? Encostando e ali pegando bem no final mesmo da orelha, bem abaixo da orelha, porque depois vai vir o cabelo. Então você não pode também fazer uma coisa sobrepor a outra. Uma coisa muito importante é você não ficar na euforia de querer já desenhar bem logo nos teus primeiros desenhos. Isso é impossível, é humanamente impossível. É somente com a prática que você vai conseguir chegar a um nível de satisfação, que você olha e diga, nossa, eu comecei a evoluir, mas essa evolução vem com o tempo. Então não tenha pressa, erre bastante, faça bastante desenho, não tenha dó do lápis ou da lapiseira. Use bastante mesmo. Se possível, uma vez, 2 por dia. Tá? Desenhe, se você tem tempo para fazer isso, desenhe, use o seu tempo para fazer o desenho. Mas se no seu caso você não tem muito tempo no dia, pega aquela parte do dia onde você está estressado, chegou em casa do trabalho estressado, o desenho é uma terapia. Você vai começar a estudar, a partir do momento que você começar a entender essa técnica dos quadradinhos, você vai usar isso a seu favor, acredite, é uma terapia, você desestressa na hora fazendo os desenhos. Principalmente quando você começa a entender
como que funciona a estrutura do desenho. No meu caso aqui eu estou usando uma lapiseira mais pelo fato de não precisar apontar. A lapiseira ela vai começar com a ponta igual do início ao fim do desenho. Não que com o lápis seja ruim, eu uso lápis em vários desenhos meus. Eu só estou usando lapiseira agora pelo fato de não precisar apontar. Eu acho bem interessante isso. Agora reparem ali que eu estou dividindo bem no meio do quadradinho. Eu estou fazendo uma marcação a mais para fazer o início do cabelo do Luffy lá em cima. Eu gosto de usar essas marcações extras para ter uma noção a mais do que o quadradinho me deu. Isso é bem interessante. Muito dos outros vídeos que eu vi por aqui pelo YouTube, o pessoal não fala dessas marcações. Eles vão fazendo o desenho direto e eu acho um pouco mais complicado você fazer o desenho direto, porque o risco de errar é bem maior. Repare que para fazer o cabelo eu estou usando umas espécies de ponta de triângulos ou ponta de lança mesmo. A maioria dos mangás e animes, o cabelo deles é bem pontudo, eles ressaltam essa característica do cabelo. Agora vamos finalizar a parte do chapéu para começar a fazer a parte de dentro do cabelo. Eu também vou usar agora de novo as pontas de triângulo. Essa parte do cabelo da frente dele, a franja dele, parece muito com uma ponta de lança. Vocês já viram? Então ela se divide bem entre o bloco, a coluna D e a coluna E, e vai até quase o final do bloco 3. Tá? Reparem como eu faço esse esboço bem de levezinho primeiro, para depois eu acender um pouco mais o traço. Depois que eu já fiz ele de leve é que eu vou acender ele. Se você fazer ele muito marcado e você errar, depois na hora que você for apagar ele vai ficar marcado o papel. Depois se você for usar uma canetinha, uma nanquinha ou até mesmo uma caneta normal, essa marca ela vai continuar ali, porque você forçou demais o lápis. O grande erro da maioria dos desenhistas iniciantes é querer ver o desenho pronto antes da hora. Você não pode ter pressa, você tem que fazer cada detalhe bem devagarinho, olhando sempre para a referência, olhando para ver se o seu desenho está ficando parecido com a referência, porque senão não adianta de nada também você perder 3, 4 horas fazendo um desenho e depois você olhar e ver que não ficou parecido com a referência, não ficou parecido com o que você imaginou que ia ficar. Então faça com paciência, dê intervalos. Muito importante também, eu esqueci de falar isso no início do vídeo. Faz uma partezinha, dá um intervalo, tira uma foto do desenho, olha como é que tá ficando na foto, porque aí você também vai ter uma percepção melhor, você vai enxergar a tua imagem menor para ter uma percepção maior. Interessante, né? Então, é assim que eu faço quando eu estou fazendo um desenho muito grande, numa folha, numa A3, por exemplo. Eu começo, faço um pedaço do desenho, depois eu tiro uma foto, olho, vejo se está torto, se não está. E aí sim, depois de alguns minutos, tomo uma água, um café, e aí volta a fazer o desenho de novo. Se você começar a fazer ele muito rápido e querer ver o resultado muito rápido, provavelmente você vai errar esse desenho. Você vai fazer ele ficar torto, vai fazer alguma coisa de errado, você vai fazer. Então, dê intervalos, isso é muito bom. Eu vou fazer um vídeo mostrando como que faz as partezinhas de dentro da orelha, que eu também notei que muita gente que entra em contato comigo tem essa dificuldade de como é que funciona todas as partezinhas de dentro da orelha. O queixo aqui ele é basicamente um V bem aberto, né? Ele tem essa parte mais quadrada antes de subir próximo ali ao cabelo, né? Onde vai se encontrar com a orelha. Note que eu tinha feito o esboço da orelha lá no começo já, para eu ter uma noção de onde ela começava, mas só agora que eu passei o traço um pouco mais firme, um pouco mais forte para definir ela. Então isso é muito importante, fazer o esboço primeiro, para depois você começar a detalhar a orelha. A orelha ela é uma partezinha bem complicadinha de fazer, ela tem várias partezinhas por dentro, então daqui uns dias eu mostro como faz só a orelha, só o olho, só o nariz, só a boca, as partes mais difíceis do
do desenho. Aí vocês vão começar a entender um pouco melhor também. Aqui é muito importante que você deixe a orelha na mesma altura da outra e aproximadamente o mesmo tamanho. É muito difícil você deixar as duas exatamente do mesmo tamanho, mas você tem que deixar elas parecidas em proporções, tá? E uma orelha de um lado é igual à orelha do outro lado, só que ao contrário. Isso nos próximos vídeos também que eu postar aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, tá? Agora vamos para o olho. O olho ele é basicamente um círculo aqui nesse estilo de desenho do One Piece. A maioria dos desenhos deles é um círculo, o olho. Eu vou dividir aqui na coluna D, eu vou dividir ao meio, ela mais ou menos ali no início do bloco 3, tá? Eu vou dividir ela quase ao meio embaixo e quase ao meio em cima, tá? Eu digo quase ao meio porque é um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima do traço onde começa o bloco 3 e a coluna D, tá? E eu vou fazer pequenas meia-lua, uma meia-lua para baixo, uma meia-lua para cima, tanto para fazer o início da sobrancelha agora, tá? Eu vou demarcar aqui de novo e fazer a sobrancelha. A sobrancelha ela é uma meia-lua para baixo. Reparem que a sobrancelha é uma meia-lua um pouquinho mais fechada, ela não é tão curvada quanto a meia-lua que a gente vai fazer para o olho, tá? As duas sobrancelhas elas são iguais dos dois lados, só que uma é espelhada na outra, ela fica ao contrário. Agora dividindo entre a coluna D e a coluna E, um pouquinho para frente da coluna E e um pouquinho para trás da coluna E é onde a gente vai marcar para fazer a meia-lua dos olhos, reparem. Essa meia-lua ela é bem fechada mesmo, ela é bem curvadinha, ela quase fecha um C. Poderia fazer o círculo completo, sim, mas nesse estilo aqui, os cílios do olho, eles não se encontram. Os dois cílios, o supercílio e o cílio de baixo, eles não se encontram. Eles têm essa divisão. E agora, para fazer a íris ou a pupila dele, é um círculo bem pequenininho, quase no meio da coluna D e quase no meio da coluna E. Fica bem fácil. Agora eu vou fazer outra marcação logo abaixo do bloco 3 ali, já iniciando o bloco 4, para ficar um pouco mais fácil, porque os dois olhos eles têm que ficar na mesma altura. Então é interessante fazer essa marcação para que um olho não fique acima do outro e dê aquele aspecto feio no desenho. Fechando outra meia-lua embaixo para fazer o cílio inferior, tá? E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando que cada anime tem a sua característica. Aqui, as características desse anime do One Piece, eles têm os olhos, eles têm os olhos bem maiores do que um ser humano normal, no caso, né? É o que deixa essa característica do One Piece tão legal de ser desenhada. Agora marcando bem na metade da coluna 4 é onde a gente vai fazer o nariz. O nariz da maioria dos animes, eles têm um formato de L. Às vezes esse L ele é mais torto, às vezes ele é bem retinho, formando um L realmente, como é no caso do Dragon Ball Z, que a maioria dos narizes dos personagens eles são um formato de L. Aqui no caso do One Piece é um L um pouquinho mais torto. Ao invés de você fazer aquele L reto, você vai fazer ele puxadinho para trás. Aqui para fazer a cicatriz do Luffy também no olho é uma meia-lua. E aí você faz os risquinhos ali embaixo para enfatizar que foi feito os pontos, né? Agora, para fazer a boca, a gente vai dividir ela pouquinha coisa abaixo do nariz, mas pouquinha coisa mesmo, tá? E logo ali onde a gente fez a pupila, a gente vai fazer um traço reto para baixo, que é onde vai começar a boca. Olha só, dos dois lados, tá? O lado esquerdo dele é um pouquinho mais para trás da pupila, ela não fica bem abaixo da pupila, então ela vai encostar bem na coluna E, tá? Para fazer a boca do Luffy é muito fácil, ela é como se fosse uma letra D virada, essa boca dele dando risada e aberta, ela é uma letra D virada, repare bem como eu estou fazendo.
reparou? É um D virado. Então, se você sabe fazer o A, o B, o C, o D, o E, provavelmente você consiga fazer esses desenhos dessa forma que eu estou explicando. O nariz é um L, o olho é dois Cs, um C virado para cima e um C virado para baixo, ou uma letra O, né, também, e a boca é uma letra D. Outra coisa muito importante agora, fazendo os dentes, tanto no realismo quanto no mangá ou no anime, é interessante que você não marque toda a forma do dente, você só marque algumas partes. Por exemplo, aqui eu estou marcando somente a parte das presas e marcando o iniciozinho da abertura dos dentes. Eu não estou fazendo o dente inteiro até em cima, porque fica com um aspecto feio se você fazer o dente inteiro, tá? Feito isso, agora só uma sombrinha embaixo do lábio para dar profundidade. Legal, quase finalizado então aqui o nosso personagem usando essa técnica que eu mostrei para vocês. Agora finalizando essa partezinha do cabelo, fazendo aqueles triângulozinhos que eu havia mencionado já anteriormente no vídeo. Sempre com paciência, devagar, traços leves. Agora eu vou finalizar o resto dos detalhes do chapéu e eu vou fazer pequenos círculos ao redor, recontornando a borda do chapéu para dar uma impressão de que ele realmente é um chapéu de palha. Repare, eu estou só recontornando o que eu já fiz dele. E depois, com a caneta nanquim, eu vou finalizar ele fazendo pequenos risquinhos entre esses pequenos círculos que eu fiz aqui. Aí ele fica bem legal. Agora eu vou me repetir novamente, vou pedir para que, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Só com a tua inscrição é que eu vou conseguir fazer mais vídeos como esse, vou poder trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então eu peço de coração mesmo que, se você puder, deixa a sua inscrição aí, deixa o seu like. Só assim eu vou conseguir trazer mais conteúdos de qualidade como esse aqui, tá? Então, moçada, é isso aí. Muito obrigado mesmo por ter ficado até o final. E nos vemos na próxima videoaula, tá? Agora, finalizando aqui o chapéu, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para ele não ficar muito mais longo do que já ficou. E aqui eu vou finalizar ele com um nanquim e depois passar as cores. Então, muito obrigado de coração mesmo por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Valeu? Espero que tenham gostado do resultado. Estou tentando acordar, tá escuro aqui pra ver. Eu chamo seu nome, não pode me escutar. Quando as luzes se apagaram, ainda pude ver seu rosto se afastando de mim. De longe se tocaram. Me acorde agora, eu não estou pronto pra cair assim. Não quero desistir. Os olhos fechados e um abismo aqui dentro de mim. Não quero desistir. Preciso insistir. Em silêncio tento gritar, mas ninguém parece ouvir. E até onde sei, o vazio crescerá. Quando as luzes se apagaram, ainda pude ver seu rosto se afastando de mim.